Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou afiliado profissional, gerente de afiliados, participo de alguns produtos aí do mercado, né? E eu fiz uma pesquisa com alguns afiliados e eles me mostraram assim uma dificuldade em criar uma estrutura de campanhas no Facebook para testar os produtos e para encontrar um ROI que eles possam trabalhar, né, em cima daquilo. Como que faz os testes para chegar num ROI positivo, como que eles entendem se a campanha está funcionando ou não, né? Todas essas questões, assim, a estrutura das campanhas, o pessoal tava com bastante dúvida, então eu resolvi gravar esse vídeo, onde eu vou mostrar aqui como que eu faço as minhas campanhas, como que eu estruturo elas e como que eu chego a ROI aí de 100%, 200%, dependendo do produto, usando exatamente esse modelo de estrutura de testes que eu vou passar para vocês agora. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar isso para vocês. Primeiro a gente precisa falar numa visão mais macro, né, de uma estrutura por trás de uma estratégia, né, que todas as frentes que um produto precisa ter para ele ser validado e para a gente conseguir trabalhar em cima dele, a gente precisa entender algumas coisas antes de começar. Então, antes de começar a fazer as campanhas, a gente precisa passar por algumas etapas que eu sempre faço aqui, né? É muito importante, é muito fundamental para a gente entender o público, entender o produto melhor, né? E poder criar aí os nossos primeiros testes já baseado em alguns dados, né? Então, a primeira fase de toda a campanha é o mapeamento da persona, né? O estudo da copy, né? Do tipo de redação que tu vai usar. Então, a gente tem várias formas de mapear a persona, de encontrar onde ela está na internet, né? E a gente coleta esses dados através do Facebook Insights, por exemplo. É uma fonte muito rica de informações, onde a gente consegue colocar lá o público que a gente está trabalhando, por exemplo, emagrecimento. Aí no Facebook Insights tu entra lá, coloca a idade, se tu quiser trabalhar com mulheres ou só homens, dependendo do teu produto, né? Tu vai segmentando lá, coloca alguns interesses, ele já te dá uma lista de outros interesses relacionados a quem curtiu emagrecimento, por exemplo. Então, essa é uma das fontes de dados do próprio Facebook, a gente consegue coletar dados lá através de pesquisas, né? Entendendo os artigos que já foram criados para esse público, né? O conteúdo que já foi criado. Às vezes até estudando concorrência, né? Estudando outros produtos do mesmo nicho. E é muito importante a gente criar um documento com os dados dessa persona, né? Então a gente coleta documentos lá do Facebook Insights e a gente cria um relatório assim com as dores, né? Ou quais são os desafios que ela enfrenta, aonde ela quer chegar, né? Quais são os desejos dela, qual é o maior sonho que essa persona tem. E é muito importante saber disso, porque isso vai basear a copy que a gente vai usar, o tipo de argumentos que nós vamos usar, né? Então aqui a gente encontra aonde está o público, quem é o público, quais os tipos de argumentos que a gente pode usar para atingir esse público. Então isso é muito importante saber, ter bem claro antes de começar a criar, né? De começar a criar anúncios, começar a criar estrutura de campanhas. E aqui na parte de mapeamento de persona, a gente pode dar uma viajada, a gente pode fazer muita coisa, tudo que te traga dados, né, para entender melhor, tu pode usar, tu pode fazer entrevista com pessoas. Por exemplo, tu pode fazer entrevistas com pessoas na rua que queiram emagrecer, por exemplo, queiram passar em concurso público. E tu consegue coletar muitos dados, tá? Mas isso é só um exemplo. Mas a gente costuma geralmente ficar pela internet mesmo, fazer uma etnografia, que chama, né? Às vezes participando de grupos do Facebook também, né? São locais onde o pessoal está interagindo bastante, a gente consegue ter muita informação lá do que é compartilhado, ou entrar mesmo dentro do mundo da persona, né? Isso é muito importante.
A segunda fase é a gente começar a pensar no tipo de criativo, o tipo de argumento que a gente vai usar, né? O tipo de copy que a gente vai usar e começar a estruturar as campanhas, né? Então, eu coloquei aqui, testar e validar informações obtidas através de dados secundários. Dados secundários são os dados que a gente obtém através de dados que não foram criados por nós. Então, basicamente o que a gente fez na etapa de mapeamento de persona foi coletar dados secundários, né? Então, o Facebook Insights e criar todo esse mapeamento de informações que vem de fora, a gente chama de dados secundários. E muito importante coletar esses dados, né? A gente vai usar isso na parte de criação de copy. E também nessa etapa, né, de criativo e no teste de validação das ideias, a gente também vai testar dados primários, mas isso depois, os dados primários são os dados que a gente coleta das nossas próprias campanhas, né, do próprio conteúdo que a gente produz, né, dos próprios dados que a gente produz. Então esses são os dados primários, a gente vai usar eles mais para frente na campanha, tá? Eu vou explicando isso nos próximos slides, vai ficar mais claro. E por último, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas a última fase seria a escala, né? Onde a gente já encontrou, através dos testes, através da metodologia, da estrutura que eu vou apresentar aqui agora, a gente encontra lá um anúncio, um funil, né, de vendas, uma estratégia que te dá um ROI bom que tu consiga escalar. Então, geralmente aqui eu uso o ROI acima de 100%, eu começo a escalar, né? A gente pode escalar horizontalmente ou verticalmente. A escala vertical é quando tu coloca dinheiro, né, orçamento no mesmo anúncio e vai escalando ele, né? Aumentando o orçamento gradativamente. E a escala horizontal é quando tu faz vários anúncios com o mesmo orçamento, assim, mas dilui o orçamento em vários anúncios iguais, né? Mas essa é a escala vertical. E aqui eu tenho uma outra estrutura que eu queria apresentar, que é basicamente o funil, né? Todas as etapas que o cliente passa até a compra do produto, né? Até a conversão. Então, o processo começa lá no criativo. Na parte de anúncios, a gente vai focar aqui nas métricas de CPC, que é o custo por clique, CTR, né? A taxa de clique que a gente está tendo nos anúncios. E a pontuação do anúncio também é muito importante, né? Porque a pontuação é uma forma da gente entender como o Facebook está olhando para os nossos anúncios, né? Se ele está sendo relevante para o público, se o público está interagindo, se está tendo uma repercussão positiva. Isso é muito importante, então a gente ter aí uma pontuação acima de 6, 7. É uma pontuação boa. O ideal é ter uma pontuação 10, né? A gente sempre trabalha para tentar chegar nessa pontuação. E também, a nível de anúncio, é legal a gente dar uma olhada nas interações, o tipo de interação que está tendo, o tipo de comentário que as pessoas estão fazendo, se são comentários positivos ou negativos. E através disso a gente também consegue já começar a coletar alguns dados para criar as campanhas, né? Então, e por último, o engajamento. Eu gosto de ver quantas pessoas que clicaram no anúncio foram para a próxima fase, né? Que seria um quiz, um advertorial, ou dependendo da estratégia, mandando para a página de vendas, né? Dependendo do funil do produto que tu está promovendo. Às vezes a gente tem um anúncio que às vezes ele está gerando muito clique, né? Um CTR bom, um CPC bom, barato, e só que o pessoal não está indo para a próxima etapa. Então, talvez não seja um anúncio tão bom assim quanto parece ser, né? Às vezes, CPC e o CTR tá bom, mas o pessoal não está continuando no funil através daquele anúncio. Então, esse já seria um gargalo, né? Então, por isso é legal a gente dar uma olhada nessas métricas também. E as outras etapas aqui desse funil que eu desenhei seriam as etapas que já está dentro da estrutura do produtor, né? Então a gente tem ali o quiz ou o advertorial, que geralmente o pessoal usa para aquecer
a lead para o momento da oferta, ela vai dando argumentos ali e engajando mais a lead na hora de fazer a oferta, para ela já chegar quente na hora da oferta, consequentemente clicar no checkout com a intenção de comprar e acontecer a conversão, né? Como afiliado, a gente vai se preocupar mais a nível de criativo e a nível da, da estratégia de funil que nós vamos usar, né? A gente tem lá nas plataformas, na Monetize, na Hotmart, na Eduz, vários links de afiliados, né? Que nós temos ali e cada link vai levar para uma página diferente, né? Então, dependendo da estratégia, vai ser um funil diferente. E a parte que nós precisamos nos preocupar aqui é basicamente o anúncio e mandar para o funil certo, né? Para as páginas certas. Então, eu queria mostrar aqui um exemplo bem simples de uma estrutura de campanha, né? Básica, assim, eu acho que seria uma estrutura base para criar os nossos testes, tá? Que na fase de testes eu gosto de fazer assim. Eu crio uma campanha, né? A nível de campanha. Primeiro nós temos três níveis, né? No Facebook Ads. Nós temos o nível de campanha, o nível de conjunto e o nível do anúncio em si. E eu gosto de usar esses três níveis da seguinte forma. Campanha, eu geralmente crio uma campanha para cada objetivo que eu estou buscando. Então, se eu crio uma campanha para testar público, por exemplo, então eu vou criar uma campanha só para testar público. Se eu quero testar imagem, eu crio uma campanha só para imagem. Se eu quero testar dispositivo, eu crio uma campanha lá só para testar dispositivos. E dentro do nível de conjunto, eu crio ali várias variações, né, dos vários testes que eu quero fazer dentro da minha campanha, né, dentro do meu objetivo. Se o meu objetivo é encontrar públicos, entender ali o CPC e o CTR dos públicos, né, relacionados ao meu nicho, que eu encontrei lá na fase de pesquisar os dados secundários, né, eu vou fazer aqui cada conjunto com um público diferente, né? Por exemplo, conjunto um eu coloco ali futebol, conjunto 2 eu coloco vôlei, conjunto 3 eu coloco basquete, por exemplo. E eu uso um anúncio por conjunto, porque como eu estou fazendo um teste, eu preciso de dados que eu possa confiar mais, não? Eu preciso que todas as campanhas estejam no mesmo nível, assim, vamos dizer. Então, se eu colocar todos os anúncios no mesmo conjunto, por exemplo, o Facebook ele não vai distribuir o orçamento de forma linear, né? Ele vai distribuir o orçamento nos anúncios que ele julga que são os melhores. Aí eu já vou perder um pouco do controle de poder entender depois qual é a performance de cada anúncio. Então, por isso eu uso um conjunto, né? Geralmente coloco os orçamentos iguais e coloco um anúncio em cada conjunto para eu entender exatamente qual é o comportamento de cada anúncio, né? Tendo aí coletando os dados de maneira igual para todos os anúncios. E aqui também eu queria deixar um exemplo da forma que eu faço, tá? Por exemplo, se eu quero fazer um teste de público, tá? Então eu crio ali, como eu já tinha falado antes, eu crio a nível de campanha, eu crio ali qual que é o meu objetivo, tá? Teste de público. Então eu vou criar vários conjuntos, né? Por exemplo, liderança, marketing digital, empreendedorismo, conjuntos que eu pesquisei e que eu entendi que tem a ver com o universo do meu avatar, né? Do estudo da persona que eu fiz. E como eu estou testando o público, eu vou ter um anúncio matriz, então eu vou ter um anúncio igual para todos os conjuntos, né? Eu só vou variar o público. O anúncio vai ser igual, porque eu quero entender aqui. Aqui o importante não é o anúncio, né? O importante é o conjunto. A ideia aqui é entender quais são os públicos que trazem mais resultado, né? E não qual o anúncio que converte mais. Então, nessa fase, a gente usa um anúncio matriz e varia só os públicos. E também tem um outro tipo de teste que aí já muda um pouco, que é o teste de criativo, por exemplo. Então, se eu fosse criar um teste para testar criativo, né, para testar anúncio, eu ia fazer a nível de campanha, eu ia colocar ali teste de criativo, né,
que é o objetivo que eu quero alcançar. Eu faria vários conjuntos, cada conjunto seria para colocar um anúncio dentro, tá? Um único anúncio dentro. E seria um conjunto matriz, na verdade, com um único interesse ali, né? A configuração dos conjuntos teria que ser igual para todos, tá? Para todos os anúncios que tu fosse subir. Então, por isso a gente chama de conjunto matriz, né? E o anúncio, a gente faz um anúncio diferente para cada conjunto, tá? Porque aqui a gente quer entender qual o tipo de anúncio que funciona melhor. E aqui nesse nível de criativo, eu vou falar até um pouco mais pra frente isso. O ideal é a gente, se tu quer ter mais, detalhar mais esses testes, o ideal é tu fazer dois tipos de testes de criativo, tá? Primeiro, variar a imagem e no segundo momento variar o texto da imagem, tá? A copy que tu vai usar, o texto e o título do teu anúncio, porque tu tem que isolar as camadas para tu entender qual a imagem que converte melhor primeiro e depois entender qual os argumentos que convertem melhor. Então, por último, eu quero passar aqui a melhor estrutura de testes, né? O melhor passo a passo, eu acho, né? Que seria bom de seguir. Na verdade, existem várias formas de fazer, né? Existem várias formas de testar. Existem várias formas de chegar a um ROI positivo com o produto, mas basicamente é essa linha de raciocínio que eu sigo, é essa linha de testes que eu geralmente faço aqui, né? Para chegar a ROI aí de 100%, acima de 100%, tá? E geralmente eu uso essa metodologia e sempre dá certo, tá? Então eu tô passando aqui para vocês e é basicamente assim. Primeiro eu criei essa tabela, tá? Então nas colunas, aqui nós vamos ter o tipo de teste, né? Os dados, que se são dados secundários ou dados primários, que eu já expliquei como é que funciona, né? E a otimização, o tipo de otimização do pixel que a gente vai usar e o orçamento mínimo que a gente vai usar em cada etapa para fazer esses testes, tá? Então a gente começa pelo teste de público. Eu gosto de começar pelo teste de público para entender quais são os públicos, né, do nicho que eu estou trabalhando que, que mais tem um CPC e um CTR legal. Então, nesse momento, eu estou olhando mais para CPC e CTR, né? Eu pego dados secundários para fazer esse teste, que são os dados que eu obtive através do estudo da persona, né? Que eu vou entender lá aonde que elas estão, né? Tudo sobre a persona. Os produtos que consome, os grupos que ela estão no Facebook, por exemplo, o tipo de conteúdo que ela consome, né? E a otimização do pixel eu boto para clique, porque aqui eu quero o volume de cliques. Eu não quero comprar, que eu não estou preocupado se as pessoas vão comprar o produto ou não. Aqui eu estou preocupado se as pessoas vão clicar, vão engajar no funil ou não, tá? Então eu olho para CPC e CTR e a otimização do pixel é para clique. E o orçamento eu deixo bem baixo, tá? Eu deixo 2,50, R$ 5 no máximo, porque aqui eu gosto de fazer vários conjuntos, tá? Então eu testo 10 públicos, 15 públicos, 20 públicos, dependendo do tamanho do universo que eu estou trabalhando, né? Então eu gosto de criar mais públicos do que botar orçamento grande em poucos públicos, que eu acho que é o que mais faz sentido, porque quanto mais testes eu conseguir fazer, mais eu vou entender o todo, né? Segmentado, quais são os resultados que eles geram, né? Então, depois disso, eu começo a fazer teste de copy. E aqui, como eu falei antes, eu gosto de separar teste de imagem e depois o teste da redação, né, dos textos. Então, eu acabo fazendo dois tipos de testes, né? Primeiro eu vario a imagem e depois a imagem vencedora, que mais me gerou resultados ali, né? Eu copio ela e troco o texto, né? Troco o texto e troco o título. Então eu acabo fazendo dois tipos de testes diferentes aqui. E também eu busco dados secundários para me inspirar para fazer esses testes, né, através do estudo da persona. Eu entendo ali quais são as dores, quais são os desejos da persona,
e aonde ela quer chegar, e eu consigo usar todos esses argumentos para construir a minha copy e conseguir chamar a atenção dessa pessoa, né? Porque no fim das contas, o anúncio ele serve para chamar a atenção, né? E o resto do funil vai engajar mais e vai esquentar a lead para converter no final. Então a gente tem que entender o que que toca a persona, né? O que que toca essa lead para poder usar como argumento na nossa copy. E é legal a gente testar também vários tipos de argumentos, vários tipos de gatilhos e entender quais os que funcionam melhor, tá? Aqui a otimização do pixel eu uso para clique ou para iniciar finalização de compra, tá? Dependendo se eu já vejo que eu estou conseguindo ter algum resultado assim a nível de, de checkout e a nível de compra, às vezes eu já inicio para finalização de compra, eu já começo a botar ele para otimizar para finalização de compra, né? Mas se eu ainda estou com a campanha muito, não estou tendo resultados bons, o CPC está alto ainda, o CTR está baixo, eu ainda deixo para cliques, tá? E aqui também eu gosto de fazer vários conjuntos botando um orçamento baixo, tá? Então, R$ 2,50, R$ 5 no máximo de orçamento. Na terceira etapa, eu pego todos os dados, né? Aqui eu já uso dados primários, né? Ou seja, são os dados dos meus testes anteriores. Então, eu pego os dados do teste de público, do teste de copy, estudo esses dados que eu comprei nas etapas anteriores e começo a fazer testes em cima desses dados que eu comprei. Então, eu vou fazer alguns ajustes ali, por exemplo. Eu identifiquei que o público de 35 a 45 anos está clicando mais, está engajando mais, o CPC está melhor. Então, eu posso criar várias hipóteses aqui, estudando os dados que eu já comprei, para criar testes para esses públicos mais segmentados, né? Então eu crio várias frentes de testes aqui, eu posso testar dispositivos, se eu ver que nos testes anteriores eles estão com, por exemplo, desktop, está gerando mais resultado, eu posso fazer um anúncio mais para desktop. Outras coisas também é usar o público vencedor da etapa um e usar a copy vencedora, né, juntando ali a imagem vencedora com a redação vencedora, para a gente criar os testes usando esses dados que a gente já comprou e já sabe que eles estão funcionando, né? Então, com as melhores métricas. E aqui eu já começo a otimizar para finalização de compra, tá? Eu já começo a aumentar o orçamento também, para entender como é que ele vai se comportar, assim, com uma compra maior de dados, né? Quando o Facebook começar a mapear um mundo maior de pessoas, né? Como ele vai se comportar. E por último, o teste de conversão, que a gente usa, né, na etapa dos ajustes, a gente vai encontrar ali os melhores anúncios, né, a melhor segmentação, vamos fazer os ajustes finos para poder começar a criar teste de conversão, né? Então a gente só entra em testes de conversão quando já tem anúncios ali com um ROI positivo, tá? Então a gente otimiza o pixel para compra e bota um orçamento mais alto, tá? Que é para a gente conseguir comprar conversões, né? Dados de conversões, assim. Então, para a gente entender quais são as métricas, né? Os KPIs do produto, né? Quantos cliques a gente precisa ter para gerar um checkout, quantos cliques a gente precisa ter para gerar uma venda, quantos checkouts para gerar uma venda. Então, aí a gente já começa a construir os dados que vão ser os mais importantes, né? Do produto para a gente se basear para testes futuros, né? Para ter parâmetro, para entender quais são os resultados, quais são os números do produto, né? E geralmente o gerente de afiliados ele tem esses números, tá? Porque o produto já está validado, né? Então o gerente de afiliados tem esses números. Então peça para o gerente de afiliados os KPIs do produto que tu está trabalhando para ter os parâmetros, tá? De o máximo que tu pode pagar por clique para tu ter um ROI positivo. Então esses dados são bem valiosos, tá? E é bem legal a gente ter esses dados. Se tu não criou os teus, né, através os teus testes, o gerente de afiliados ele tem isso, então pede para ele e começa as campanhas baseado
nesses dados dos KPIs do produto que tu está promovendo. E por último, é o teste de escala. Aqui é a parte mais fácil, né? Porque aqui tu só vai entender como que o produto escala, né? Como que tu consegue escalar aquele produto. Dependendo do preço, às vezes a gente não consegue colocar um valor muito alto a nível de conjunto num anúncio só. Então a gente tem que tem um ponto ideal ali, né? Às vezes é R$ 50, às vezes é R$ 100, às vezes é 200, R$ 500. Tem um ponto ótimo ali de orçamento que a gente pode colocar na campanha que ela vai te retornar um ROI bom, né? Então a gente tem que entender como é que vai ser essa dinâmica de escala e também se tu vai escalar verticalmente ou horizontalmente, né? Você vai fazer várias campanhas e qual o valor que tu vai colocar nessas várias campanhas, né? Então é interessante a gente fazer esse estudo antes de sair escalando campanha só porque está com ROI positivo, né? Tem que ter esse cuidado também. Então é isso, eu acho que esse conteúdo aí é bem valioso, vai ajudar vocês bastante. Geralmente eu consigo um ROI acima de 100% utilizando essa estrutura de testes, tá? Eu uso isso inclusive para validar alguns produtos. Eu uso essa estrutura como afiliado também, para trabalhar como afiliado, otimizar os resultados. E eu queria pedir que vocês comentem embaixo aí, se ficou alguma dúvida, quais outras dificuldades vocês têm para promover os produtos. E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, eu estou à disposição aqui para esclarecer e para ajudar aí no que vocês precisarem, beleza? Então é isso, um abraço, valeu e até mais.